Amém. Pegue sua Bíblia, abra conosco no livro, nos Salmos, capítulo 91, versículo 7. Salmos, capítulo 91, versículo 7. Nós estamos numa jornada aos domingos falando sobre o Salmo 91, sobre as bênçãos do Salmo 91, sobre as promessas contidas neste Salmo. Salmo 91, versículo 7, diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Diga amém. Glória a Deus. Sente em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo o que chamamos na teologia a última hora. O ponteiro da meia-noite está chegando. Tudo o que acontece no mundo aponta para o fim dos tempos. A natureza, este tsunami, maremoto, terremoto, tudo isso aponta para os últimos dias, para a vinda do Senhor Jesus. Tudo que tem acontecido aponta para isso. Nós precisamos verdadeiramente estar ligado aos fatos, à política, ao que acontece na sociedade, ao que acontece em tudo, pastor. Na política, sim. O líder mundial, na qual a Bíblia chama de anticristo, esse cara será um político. Para se ter o domínio do mundo, esse cara será um político. Para governar o mundo, então precisamos estar ligados em tudo. E no meio dessas catástrofes, no meio dessas profecias, a gente precisa estar atento a cada uma delas. Todos são sinais de que o Senhor está voltando. Eu lembro, na minha época de infância, que a gente ouvia, naquela época, os mais velhos dizerem: a Bíblia diz que no fim dos tempos, filhos se levantarão contra pai. Quem já ouviu isso? Quando você era garoto, olha. Isso eu ouvia quando eu era garoto. Isso eu ouvia naquela época que o papai estava conversando com o amigo dele, vizinho, e não tinha como eu passar no meio da conversa. Naquela época tinha esse respeito. Deu 6 horas, tinha que voltar todo mundo para casa, todas pirralhadas, todos os garotos tinham que voltar para casa. E aí a gente se deparava com uma cena dessa: o papai sentado na frente da porta da casa conversando com o vizinho, e a gente tinha que entrar em casa e não podia passar no meio. Nesta época, quem viveu esse temor aí? Quem viveu esse temor? Nesta época, a gente ouvia dizer que um dia esse filho, ou a geração dele, que tinha medo de passar no meio dos pais, estaria se levantando contra os pais. A gente achava um absurdo, que para entrar dentro de casa a gente tinha que pular as cercas dos vizinhos, 1, 2, enfrentar os cachorros, para poder varar na cozinha pelos fundos, porque não podia ficar fora, porque a mamãe dizia: quando der 6, está em casa.
Hoje a gente vê filho matando o pai. São os sinais. A Bíblia fala sobre isso. No meio de tudo isso, no meio de pestes, de praga, de vírus, de tantas outras pragas que o mundo tem enfrentado, eu tenho que ver que este também é um dos sinais da vinda de Cristo. A desconstrução da família é uma guerra. Que existe uma turma que quer desconstruir família. Tudo isso é apenas um sinal. E no meio de tudo isso a gente fica com medo, com temor, fica sem saber como é que vai ser o futuro, incerteza. O que fazer diante de tudo isso? Vamos olhar para a palavra. A palavra ainda é o nosso norte e será para sempre. Ainda é o nosso porto seguro. A palavra ainda é o nosso porto seguro. Olha o que diz este salmo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É para cá que eu tenho que olhar. Eu vivi uma experiência assim, bem atípica disso, na cidade de Paragominas. Eu era pastor lá. A igreja ficava aqui na frente, no anexo ficava a casa pastoral. E um dia a irmã chegou em casa, sabe, trêmula, parece que o sangue, a alma já tinha saído do corpo, toda nervosa. E ela chegou em casa e não me viu, veio na igreja. E eu estava ali na igreja, no devocional, e a mulher nem conseguia falar direito. E eu olhei para ela e disse: calma, senta. O que houve? Aí ela foi me dizer: é que eu acordei agora 7 horas, quando eu abri a porta da casa, ai pastor, tinha uma galinha preta, uma vela vermelha e um bonequinho com um bocado de espinho e uns alfinetes. Ai pastor, parece que está até doendo já. Aí eu fiquei olhando. Em que nós estamos acreditando ou depositando nossa fé? Eu falei para a irmã, eu disse: irmã, queria eu, quem me dera, que se você viesse à igreja e você ouvisse eu lhe falar: 1000 cairão ao teu lado. Hoje, depois que passou tudo, que na hora dá o pânico, eu não sabia o que era e ficou aquele negócio. Mas hoje, né, lendo o texto, dá até para parafrasear: 1000 galinha preta cairão ao teu lado, 10.000 preta do outro lado, 5.000 velas e tu não será atingido. Quem me dera, falei para ela, só que eu falei para ela: quem me dera você vir aqui, eu ler o versículo e dizer: 10.000 ou 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E você chegar em casa frenético, dizendo: pode vir o que vier, pode vir o que vier, porque eu não vou ser atingido. Parece que as coisas do mundo, ou essas outras coisas do outro lado, parece que o povo tem mais medo. Meu Deus, né? É a fé que é maior nesses negócios. Vem à igreja, ouve, olha a promessa: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Pronto, o mundo pode desabar, mas onde eu estiver vai ficar de pé. É a palavra. Pode cair 1000 raios para cá, 10.000 para cá, mas eu aqui, a minha casa, esse quadrado que a minha casa vai ficar de pé. É essa a palavra. É nisto que você tem que crer. É aqui que você tem que depositar sua fé. Sabe qual é o problema? Que a gente está esquecendo
do que verdadeiramente tem valor para nós. O versículo 9 diz: se fizerdes do Senhor o teu refúgio e o teu Altíssimo, e do Altíssimo a tua habitação, se fizer do Senhor o refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Se fizer do Senhor o refúgio. Às vezes na hora da dificuldade, às vezes na hora da luta, a gente procura o socorro mais óbvio e esquecemos que o socorro mais óbvio vem do céu. E esquecemos que é do céu que vem o nosso socorro. E esquecemos que o céu é que nos socorre. O texto diz: se fizer do Senhor o teu refúgio, ou seja, se você se refugiar nele e fizer dele a habitação, é duas coisas diferenciadas, que às vezes a gente até faz do Senhor o refúgio, às vezes a gente até faz do Senhor o nosso refúgio, isso é natural. Vem a tribulação, o Pedro estava afundando. Quando o Pedro estava afundando, o Pedro ergueu a mão e disse: me salva, fez do Senhor o refúgio dele. Quantas pessoas, quantos de nós já fizemos do Senhor nosso refúgio? Só que não basta somente fazer dele refúgio, tem que habitar nele também. E se fizeres do Senhor seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação, ou seja, não é para fazer só refúgio dele. Quando aperta, se refugia nele, aí depois não faz habitação, não habita na presença dele, não habita na casa dele, não anda com ele. É só na hora do refúgio, é só na hora da peia, é só na hora que aperta o cinto, é só na hora que está difícil, aí se refugia. Mas não é só para se refugiar, é para se refugiar e habitar nele. Aí a Bíblia está dizendo que se fizer isto, nenhuma praga, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Quantos querem essa bênção para a sua vida? Praga nenhuma, faça dele o teu refúgio, habite nele, praga nenhuma chegará à tua tenda. Olha, por quê, pastor? O versículo 11 diz: pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Olha por quê é interessante fazer dele o seu refúgio. Olha porque é interessante você habitar nele, você fazer dele a sua morada. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Quando diz a teu respeito, teu nome rola lá no céu, meu irmão. Teu nome está lá no céu. Há uma ordem lá no céu a teu respeito. Há uma ordem lá no céu, e essa ordem é para que os anjos te guardem em todos os teus caminhos. Por onde você andar, por onde você pisar, os anjos do Senhor te guardará. Agora tem que fazer o refúgio dele. Agora tem que habitar nele, tem que se refugiar nele e tem que habitar nele. Quantos me entendem? É isso que eu preciso entender. Quando eu foco nisso, quando eu entendo isso, quando eu entendo que eu preciso crer nele, a minha fé é ativada. Falando de fé, você não precisa ser um Billy Graham da fé. Quem é o Billy Graham? O Billy Graham foi o maior evangelista que essa terra já viu. Um garoto que aceitou Jesus numa fazenda, numa igreja na vila, lá na fazenda, numa cruzada, numa campanha. E olha,
que o evangelista que fez aquela cruzada, aquela campanha, fez um relato daquela campanha. Ele disse que a campanha, nos seus relatos, ele chegou a dizer que a campanha foi um fracasso, que a cruzada que eles fizeram lá foi um fracasso. Só teve uma alma. Essa alma, quem foi? Billy Graham, o maior evangelista que essa terra já viu. Ou fracasso, hein? Quem dera ter um fracasso desse em cada vila. Não precisa você ter a fé do Billy Graham. Jesus, explicando melhor, falando sobre fé, ele disse um dia que se a sua fé for do tamanho do grão de uma mostarda, você já pode dizer para os montes sair de um lugar e para o outro. O que Jesus estava dizendo: por menor que seja a sua fé, ela é suficiente para você se colocar de pé diante de uma luta, diante de uma guerra, diante de qualquer problema que você estiver passando. Olha, um dia Jesus estava no barco, e Jesus olha para os discípulos e diz: homens de pequena fé. Quem eram esses homens? Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, os discípulos. Jesus disse: homens de pequena fé. Mas foi o suficiente. A fé deles era pequena, mas foi o suficiente para eles acordarem Jesus. Jesus estava dormindo no barco. Homens de pequena fé, mas eles entenderam que Jesus poderia salvá-los. Então, por mais pequena que seja a sua fé, ela é o suficiente para você levantar suas mãos para os céus e pedir o socorro dele, e pedir a ajuda dele, pedir para ele colocar os anjos para te guardar, pedir para ele proteger a sua vida, pedir para que haja proteção na sua casa, que nenhum mal venha sobre a sua vida, sobre a sua família. A sua fé é o suficiente. Se você veio aqui é porque você tem fé. É pequena, pastor, é o suficiente para começar. Ela vai aumentar de acordo com as experiências que você ter ao longo do tempo, mas ela é o suficiente. Diga assim: a minha fé é o suficiente para me vencer. O Davizinho, é isso que eu tenho que entender. Que tamanho é o meu problema? Olha o tamanho do problema do Davi. Um gigante. O que eu tenho que entender é que eu só preciso crer em Deus. O Davi disse: eu não vou lutar contigo com minhas forças. Não são as nossas forças. É por isso que às vezes dá errado. É que a gente acredita na nossa força, é que a gente acredita no nosso braço. Por isso que a Bíblia diz: se fizerdes do Senhor, versículo 9, o teu refúgio. Foi o que Davi fez. Eu não vou contra ti com lança, espada, eu vou no nome do Senhor. Não é a minha força, foi o que Davi quis dizer. Não é a minha habilidade, não é porque eu sei fazer isso que vai dar certo. Abrir um negócio não é porque você sabe que vai dar certo. Quantas pessoas sabem e já faliram? Começou um empreendimento, abriu o teu próprio negócio, abriu a tua empresa, não é porque você sabe vender, ou atender, ou fazer, que vai dar certo. Quantos sabem e já deu errado? A diferença está naqueles que fazem do Senhor o seu refúgio. Não acredita no seu braço, mas acredita no braço dele. Não acredita somente no seu, o seu conhecimento é importantíssimo. A sua habilidade de negociar, de falar, é importantíssimo, mas não é tudo. Se ele não guardar, é em vão tudo isso. Então eu tenho que entender que eu preciso me refugiar nele e fazer dele a minha habitação, e habitar nele. Aí sim, ele vai mandar os anjos, ele vai me guardar,
Ele vai me proteger. Pastor, mas estão dizendo que virá uma nova onda. Pode vir. Eu vou olhar para cá. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu direito. Eu vou ficar de pé. Você já ficou de pé até hoje. Por que você tem que pensar que vai cair? Você está de pé. Você está de pé. Por que você tem que olhar para a queda? Você está de pé até hoje. Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. E diga: eu vou romper, eu vou chegar no meu alvo, vai dar certo. Ele me guardou até aqui me guardou o Senhor, e não vai ser diferente daqui para frente. Até aqui Ele me protegeu e vai continuar me protegendo. Pastor, e se eu tiver que ir para a cova dos leões, Ele vai estar lá contigo. Ele vai estar lá contigo. Tão somente faça dele o teu refúgio e a tua habitação. Se isso acontecer, se eu fizer dele o meu refúgio e a minha habitação, os anjos dele, haverá essa palavra. Versículo 11. Olha o que diz o versículo 11: pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Olha para o irmão que está aí do teu lado e diga assim: existe uma ordem dos céus. Olha para ele, olha para ele. Pode, profeta? Isso. Você não pode abraçar nem tocar ele. Olha para ele, aponta aí, diga aí: voz de profeta. Diga: há uma ordem dos céus a teu respeito. Diga: tu estarás guardado. Diga: tu estarás protegido. Por onde tu andares, o Senhor vai te guardar. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Se você tiver que temer alguma coisa, tema a palavra dele. Creia na palavra dele. Amém? Coloque sua mão à altura do seu coração. Eu quero ministrar esta promessa sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Hoje você vai sair deste lugar debaixo desta promessa, debaixo desta bênção do Salmo 91. Qual é, pastor, a bênção? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Diga: minha casa não será atingida. Diga: minha casa não será atingida. Diga: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu vou ficar de pé. Aleluia.